E aí, povo de Deus, tudo bem? A paz do Senhor. É uma alegria muito grande e uma satisfação ter a oportunidade mais uma vez de vir aqui e compartilhar com vocês as palavras e os entendimentos que Deus tem trago à nossa vida. Eu espero que seja muito edificante para ti e que você possa extrair o melhor possível daquilo que nós vamos ministrar na tua vida. Amém? A palavra de Deus hoje para a sua vida, ela se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 2. A palavra de Deus diz assim: só um detalhe, é livro de Salomão, viu? Salomão, que foi simplesmente o homem mais sábio que já existiu. Nenhum antes dele foi tão sábio e nenhum vai ser depois. Então preste atenção, o que foi que ele disse? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O que é que Salomão, em sua sabedoria, está dizendo? Olha, melhor ir você numa casa que tem luto, que tem um funeral, do que você ir numa casa que tem festa. Por quê? Porque na casa que tem funeral, você está vendo o fim de todos os homens. Aí o que é que ele diz? E os vivos que o tomem em consideração. Vamos ver, meus irmãos, qual é o significado da palavra tomar. A palavra tomar, segundo o dicionário didático da língua portuguesa, ela significa isso: ser invadido por um sentimento em relação a algo ou alguém, ou arrebatar-se por uma sensação, certo? Então veja bem, Salomão está dizendo para que você tome considerações acerca da morte. E é por isso até que o tema dessa mensagem que eu estou trazendo para ti, o nome desse vídeo é Pensando na Morte. Agora vamos ver qual é o significado da palavra consideração. Vamos ver o que é que significa considerar algo. Segundo este mesmo dicionário que eu falei para você anteriormente, significa pensar, meditar ou refletir sobre algo com atenção e cuidado. Então Salomão está dizendo para a gente, ele está aconselhando a gente a fazer o seguinte: a tomar essa consideração sobre a morte. E quando eu me deparei com esse texto, ele me chamou a atenção de cara. Mas eu fiquei me perguntando, mas para que eu vou estar pensando na morte? Por que eu devo pensar na morte? Salomão era tão sábio, então ele falou isso por algum motivo. Por que eu devo tomar essa consideração? Ou seja, ser invadido por um pensamento, por um sentimento que me leva para algo ou para algum lugar, ou então, e também considerar, ou seja, pensar, meditar, refletir profundamente acerca de alguma coisa. E eu me fiz essas perguntas. E eu esperei essas respostas, as respostas para essas perguntas em Deus, e Deus, como é fiel, o Espírito Santo me respondeu. Ele me deu duas respostas para essa pergunta de por que eu devo pensar na morte. A primeira dessas respostas foi: porque a morte é a única coisa certa na vida. Não é engraçado? Até pronunciar essa frase. A morte é a única coisa certa na vida. O que é que isso significa? Significa que quando você nasce, a única certeza que você pode ter é que um dia você vai morrer. E assim, mas por que eu devo estar pensando na morte, já que eu constatei que ela é a única coisa certa na sua vida? Porque você tem que se preparar para ela, meu irmão. Você se prepara para casar, sem saber se você algum dia vai casar. Você se prepara para trabalhar, sem saber se um dia você vai trabalhar. Você se prepara para ter propriedade, sem saber se um dia você vai ter a propriedade de alguma coisa, se você vai ter a posse de alguma coisa. Você vai estudar para se preparar para trabalhar, para se qualificar, sem saber se você está vivo no próximo minuto. A única coisa que você tem absoluta certeza é que você vai morrer. Você se prepara para ser pai, sem saber se um dia você vai ser pai. Você que a mulher se prepara para ser mãe, sem saber se um dia você vai ser mãe. Você faz sonhos e traça planos, tudo para quê? Para a sua vida. No entanto, você não pensa absolutamente na única coisa certa na vida, que é a morte. Então, essa foi a primeira resposta que Deus me deu. Você tem que pensar na morte, porque ela é a única coisa que você tem certeza, e pode ter certeza de olhos fechados, que vai acontecer na sua vida. Mas Ele me deu ainda uma segunda resposta. O que Deus trouxe para a minha vida como resposta também a essa pergunta de por que pensar na morte, é para que a gente possa pensar na morte como sendo apenas um caminho que a gente tem que perseguir, um caminho que a gente tem que percorrer. Porque a gente tem que se preocupar não com a morte absolutamente em si, mas no que vem depois. O que vem depois da morte é importante. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, eu vou até abrir com você, fica interessante a gente ler o texto. Hebreus
capítulo 9, no versículo 27. O apóstolo Paulo diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que é que acontece? Por que é importante pensar na morte? Porque você tem que pensar naquilo que vai vir depois da morte. E o que é que vai vir depois da morte? Segundo o apóstolo Paulo, e eu creio muito, boto muita fé no que o apóstolo Paulo falou pra gente, ele está dizendo que cabe ao homem morrer uma única vez e depois da morte vai vir um juízo sobre a vida dele. Oxe, mas que juízo é esse? O juízo de Deus, meu povo. Deus, naquele momento, ele vai te pesar as tuas obras, vai pesar a tua vida e vai decidir se aquilo que você fez em vida foi necessário e suficiente para que depois você possa habitar, tabernacular com Deus, morar com Deus eternamente. Realmente por toda a eternidade. Se você pode viver no céu de glória junto com Ele, é algo que é muito importante, sabe por quê? Porque se Deus te considerar indigno de morar com Ele eternamente, você vai ter por vizinho o diabo eternamente. Porque você vai acabar indo para o inferno. Então é por isso que é tão importante você prestar atenção e pensar um pouco na morte. Porque a morte é algo certo que vai acontecer na sua vida. E depois da morte haverá um juízo sobre a vida do ser humano. E nesse juízo Deus vai pesar a tua vida e vai tomar uma decisão muito importante. E você teve a oportunidade, durante todos os dias da sua vida, para fazer com que a decisão de Deus seja favorável a você. Eu quero ler um texto que ele retrata bem isso que a gente está falando, sobre o comportamento que o homem deve ter a partir do momento que ele pensa em sua morte. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. São palavras do Senhor Jesus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ou em teu nome não expelimos demônios? Ou em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja bem, o que é que eu quero trazer para você alinhando esse texto a esse pensamento na morte? O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer, pensando nessa morte, que não é uma coisa que pode acontecer na sua vida, não, é uma coisa que vai ser certa. Você tem que pensar o que é que vai te levar para o céu. Depois que você passar por essa experiência da morte, o que é que vai te levar para o céu a partir daquele momento ali? E eu quero te dizer, através desse texto de Mateus, onde Jesus Cristo está dizendo que vão ter pessoas que tiveram um ministério extremamente frutífero, vão para o inferno. Através desse texto eu quero te dizer que você tem que se preocupar com toda a ordenança de Deus para a sua vida. Não apenas para a metade, não apenas para aquilo que você acha que deva ser certo, não apenas para os seus achismos. Sabe por quê? Porque o viver cristão não é da maneira que você acha, é da maneira que Deus determina. Veja bem, existem liberdades positivas e liberdades negativas que você tem que observar na sua vida. Esse pessoal desse texto aqui, eles caíram e eles vão para o inferno por causa disso, porque Jesus está retratando algo que de fato vai acontecer, que ele está dizendo que vão haver pessoas que naquele dia vão chegar com essa história para ele vai dizer, eu nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade, que eles só atentaram para metade da ordenança de Deus na vida dele. Deus nos dá liberdades positivas e liberdades negativas. As liberdades negativas são liberdades para que a gente não peque mais, não viva mais iniquidade. No entanto, isso é só a metade do que a gente tem que fazer. Existem as liberdades positivas. Essas pessoas desse texto aqui, eles se preocuparam muito e eles realmente efetivaram todas as suas liberdades positivas. Ou seja, eles foram frutíferos no ministério, eles correram atrás daquilo que Deus mandou que ele fizesse, certo? Mas eles se esqueceram de não fazer aquilo que Deus determinou para que eles não fizessem, ou seja, viver em iniquidade. Então, quando você estiver pensando na sua morte, porque vai ser algo certo, eu repito, vai ser algo certo na sua vida, você pense assim, eu tenho que observar todo o mandamento do Senhor para a minha vida. Aquilo que Deus quer que eu faça, eu tenho que fazer. Aquilo que Deus quer que eu não faça, eu não posso mais fazer. Porque você chegar no dia do juízo e apresentar para Deus só as minhas obras positivas, sem as obras negativas,
eu vou acabar indo para o inferno. Se eu apresentar para Deus só o fato de eu ter me esquivado e de eu ter parado de praticar o pecado, mas não ter praticado as obras que Ele mandou que eu fizesse, e levar a palavra de Deus às pessoas é uma delas, eu também vou acabar indo para o inferno. Então, meu irmão, perceba isso. A obra de Deus e o mandamento de Deus na tua vida, tu tem que observar de uma forma completa. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no teu coração e seja bastante frutífera. Agora, preste atenção. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se você está tendo contato com esse canal pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, porque uma vez por semana, aliás, no mínimo uma vez por semana, a gente vai estar postando vídeo, um vídeo sempre com uma mensagem do Senhor para abençoar a tua vida, certo? E é no mínimo. Isso significa dizer que vão ter semanas que a gente vai postar mais de um vídeo, com certeza. Viu? E aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter toda a nossa rede social, Facebook, Twitter, Instagram, vai ter o nosso e-mail e 2 números de WhatsApp para caso você queira falar com a gente e compartilhar das grandezas de Deus e pedir uma orientação e pedir oração. Amém? Que Deus te abençoe. Amém.